Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, e muitos cooperaram para isso. Ele usou o termo, mas meu pai foi um de muitos que trabalharam e trouxeram uma visão, e eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem feito, e eu louvo a Deus por estar aqui hoje à noite. Não há lugar melhor na face da terra do que na casa do Senhor, na igreja, na grande congregação, cheio de pessoas que cantam com toda a sua voz, que só quer Jesus. Só isso que eu quero, só a tua presença. Estava aqui pensando, sobre essa canção que cantamos, e depois cantando sobre o oceano, sobre estar no mar do Senhor. E quantos aqui você já parou para pensar um pouquinho nas letras que você canta? Tem hora que dói, não dói? Tem hora que é difícil. Hoje à noite eu estava pensando sobre isso. Falei: Senhor, eu cantei isso, e agora eu tenho passado por algumas experiências onde Deus fala: o que você falou, filho? Eu só quero o Senhor. Porque cantar isso aqui na igreja é uma coisa, mas quando você sai lá fora no seu dia a dia, Deus vira para você: o que você disse lá ontem à noite? O que você estava cantando lá ontem à noite? Então por que você está reclamando? Eu não sou suficiente para você? Por que você está com a cabeça baixa? Porque não aconteceu as coisas do jeito que você queria? Você não conquistou o que você pensou que poderia conquistar? Mas você não cantou ontem à noite que eu sou suficiente para você? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Quantos ainda têm coragem de cantar isso de novo? E dizer: Deus, se eu não tiver mais nada, só o Senhor é suficiente para mim. Se o Senhor não responder nenhuma das minhas orações, mas se eu tiver a certeza que o Senhor me ama, é só isso que eu preciso. Um dia minha filha, já adulta, chegou na nossa casa. Ela tinha vindo de uma conferência, e com lágrimas nos olhos, ela virou para mim, para a mãe dela, e disse: Deus chamou a minha atenção, e Ele disse para mim: eu não posso ser o seu prêmio de consolação. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas pelo menos eu tenho o Senhor. Não. Se Ele não for tudo na minha vida, e se Ele for tudo na minha vida, isto significa que eu não preciso de mais nada. Não é fácil. Quando você tem uma pessoa que você ama que está doente, quando você mesmo está sentindo dor, e eu quero te dizer nessa noite, irmão e irmã, Deus é o Deus que ama dar para os seus filhos, que ama abençoar os seus filhos. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está chamando uma igreja que o ama, não como um prêmio de consolação, mas como um Deus que é tudo em nossas vidas. Porque se Ele tiver uma pessoa, duas pessoas que realmente entregam tudo para Ele, Ele pode transformar este mundo. Antigamente tinha uma música que uma centelha só, quantos conhecem aquela música? Uma centelha só é suficiente para incendiar uma floresta.
Acho que eu estou ficando velho, pastor. Essa turma aí não conhece essa música. Uma centelha só. Alguém aqui conhece a música? Uma centelha só? Põe no seu Google aí, você vai ver uma música até bonita. Mas, queridos, Deus está chamando uma igreja, e eu creio que esta igreja está surgindo. Eu ouvi um povo aqui hoje à noite cantando com paixão. Eu ouvi um povo aqui que estava cantando não porque a música é bonita, mas eu ouvi um povo cantando porque realmente crê que Jesus é suficiente. Mas eu quero te dizer, irmão e irmã, a vida vai nos provar se isto é verdade. E quando nós colocamos tudo sobre o altar, Ele responde. Ele responde. Ele responde com tudo e muito mais. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço nessa noite pela tua presença. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, porque tu estás neste lugar. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eterna. Tua palavra que não muda. E eu te peço nessa noite que a tua palavra se torne viva em nossos corações. Não estamos aqui para, ó Deus, trazer palavras bonitas de sabedoria humana, mas estamos aqui porque cremos que a tua palavra se fez carne e habitou entre nós. E hoje nós queremos ser a encarnação da tua palavra. Que a tua palavra, levanta suas mãos agora e diga: Senhor, que a tua palavra se torne carne em minha vida. Que a tua palavra libere em mim o poder criativo de quando Deus disse: haja luz e houve luz. Que a tua palavra cria em mim agora o que ela diz, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui em Brasília. Amanhã começa a nossa conferência KEN. KEN, K-E-N, significa Kingdom Enterprise Network, rede de empreendedorismo do reino, ministério que nasceu em 2022, mas que na verdade nasceu muito antes que isso na minha vida, por um longo deserto que eu não vou ter tempo hoje à noite de falar sobre ele, mas um deserto pelo qual Deus me levou, e em muitos aspectos da nossa vida nós continuamos passando, porque Deus quer usar aquilo que para o mundo não é nada, para estabelecer o que Ele tem para fazer. E essa palavra nasceu dentro de muito sofrimento e de muita angústia de alma. Deus tem feito uma palavra nascer, e esse ministério se transformou no ministério que ministra para empreendedores, empresários, para aqueles que já são e para aqueles que aspiram ser. Um dos públicos alvos que Deus tem colocado em nosso coração são jovens que estão para ir para a faculdade, jovens que estão na faculdade, jovens que terminaram a faculdade, e que eu oro a Deus para que você possa captar uma visão, uma paixão de entender que Deus tem algo maior na sua vida do que apenas seguir a vida sobrevivendo, mas que Deus te chamou para ser parte de um grande empreendimento, de um grande projeto que Ele tem, e que nós estamos vivendo nos dias em que vamos ver esse empreendimento chegando ao seu ápice, que vai culminar com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos realizando, nós temos aí 7 preletores que vieram dos Estados Unidos e do México, nós estamos com vários preletores de vários lugares do Brasil, e eu quero deixar aqui um convite para que você possa buscar participar conosco. Se você puder, começa amanhã à noite e vai ter o dia todo sexta e o dia todo sábado, onde nós vamos estar falando sobre o que é um empreendimento, o que é uma vida empreendedora, o que é uma vida de uma pessoa que quer que a sua vida faça diferença no reino de Deus, através dos recursos naturais, das suas habilidades naturais, através daquilo que Deus já colocou no seu DNA,
para que você possa ter a certeza, como o apóstolo Paulo teve, quando ele chegou no final da sua vida, ele disse: eu corri a carreira, eu fiz o que eu fui criado para fazer, eu finalizei a obra que Deus me criou para fazer. E hoje à noite eu queria falar um pouco sobre o que eu chamo plano mestre do grande Criador dos céus e da terra. Eu quero começar aqui no livro de Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler um pouco a palavra de Deus aqui, talvez ressaltar alguns versículos, algumas frases. Eu oro a Deus que, entre muita coisa que está no meu coração, eu possa falar aquilo que Deus quer trazer hoje ao seu coração, amém? Versículo 3, ele começa dizendo: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos. Igreja abençoada, amém? Aleluia. Fé em Jesus e amor por todos os santos. Quantos aqui creem que essa igreja é uma igreja que tem fé em Jesus e amor por todos os santos? Amém? Mesmo daqueles santos que não parecem tão santos, não é verdade? Mas Jesus já chamou de santos, amém? Aleluia. Por causa, e agora eu quero começar a ressaltar algumas palavras. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram. Quantos estão acompanhando a palavra aí, hein? Estão ouvindo aí? Desde o dia que o quê? Ouviram e entenderam. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: não adianta só ouvir, tem que entender. Ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também falou do amor que vocês têm no Espírito. E agora nós vamos entrar de cheio no que Paulo está tentando transmitir. Quantos estão prontos? Diga amém. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmão e irmã, presta atenção aqui. Se você não ouvir mais nada hoje à noite, só isso aqui pode transformar a sua vida. Paulo está pedindo que nós pudéssemos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Igreja não é lugar para receber bênção. Igreja não é lugar para ser resgatado de sofrimento e viver melhor, e um dia quem sabe ir para o céu. Igreja é lugar onde Deus quer derramar sobre nós o conhecimento da vontade dEle. O Evangelho tem sido tornado por anos e anos tudo sobre eu, minha vontade, minha necessidade. Eu preciso, eu quero. Você precisa vir para a igreja porque você precisa. Você tem que vir para a igreja porque vai melhorar a sua vida. Você tem que vir para a igreja porque você está indo para o inferno, e se você vir para a igreja você vai para o céu. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas esse não é o centro do Evangelho. Porque o centro do Evangelho é que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Deus é aquele que criou todas as coisas. Deus tem um plano em mente, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Ele é um empreendedor, Ele é um empresário, Ele é o criador, é o ser inteligente, é o ser que
projetou todas as coisas com algo em mente. Eu não vou entrar aqui na história, mas você conhece muito bem a história de como Deus criou toda a criação, e tudo era muito bom. E aí Ele criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem foi criado na imagem de Deus com propósito. O homem não foi criado porque Deus queria criar um bonequinho bonitinho. Ai, que bonitinho, olha o que nós criamos, que coisa linda. Nós fomos criados, o ser humano foi criado com propósito, parte de um projeto arquitetônico de Deus. O plano mestre. Deus tem um projeto em mente, e nós somos a obra-prima para alcançar este projeto. Vocês estão começando a entender? Satanás entra, porque uma das coisas, eu poderia falar a noite toda sobre essas coisas, me perdoe que eu vou ter que resumir, porque a realidade é que Deus não criou uma marionete que automaticamente faz a vontade dele. Deus não criou um ser que não tinha outra escolha. Deus criou um ser que teria opção de sim ou não. Vocês estão me entendendo? Com a capacidade de relacionar com Ele. Satanás entra, começa a semear a mentira, e através da mentira ele tira o homem do projeto que Deus havia estabelecido para o homem, e o homem parte então para um caminho de destruição, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, do pecado. E a essência do pecado não é o pecado em si, mas a ideia de achar que eu posso decidir o que é certo e errado. Quantos estão me entendendo? Que eu posso ter uma referência em mim. Olha o que está virando do mundo hoje. Se você pensa que é certo, para você é certo. Se você acha que você é um homem, você é um homem. Mas se você acha que você é uma mulher no corpo de um homem, também pode. Vocês entendem? Para muitos de nós é um absurdo isso. Quantos concordam comigo? Mas começou lá atrás, queridos. Lá atrás, quando nós achamos que nós temos o direito de definir o que é certo e errado. O homem não foi criado para definir o que é certo e errado. O homem foi criado para, com a sua livre, espontânea vontade que Deus lhe deu, dizer: eu sou parte do projeto de Deus, eu amo a Deus, nada pode me separar. Eu não importo se é certo ou se é errado, eu não tenho o menor interesse, eu só quero o que Ele quer. Eu fui criado por Ele, para viver por meio dEle e para Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E Satanás tira? Não. Deus sabe que o dia que você comer dessa árvore, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E nós conhecemos a história do pecado e da decadência, mas Deus nos criou com um projeto, e quantos sabem que Deus não vai perder? Antes de ter um problema, Deus já tinha a solução. Antes de existir um problema, Ele já tinha a solução. Qual era a solução? O seu próprio Filho. Ele mesmo, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Agora preste atenção, querido irmão e irmã. Jesus veio para nos salvar porque Deus tinha dó de nós? Não. Embora Ele nos ama, embora Ele não quer ver seu sofrimento, como um pai que não gosta de ver o filho sofrer, Ele quer salvar o filho do sofrimento. Quantos pais e mães entendem isso? Isaías comparou Deus até com mãe,
pode uma mulher esquecer da sua criança, e a mulher, o bebê que mama, mas se mesmo que a mulher esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. O nosso Deus não precisa de uma mulher para ter o amor de mãe, porque lembra, Deus criou homem e mulher, porque Ele tem em si tanto o amor do pai como o amor de mãe, está dentro de Deus. Quantos estão me entendendo? E com este amor Ele nos ama, mas Ele não nos salvou porque Ele tem dó de nós. Ele nos salvou porque Ele nos criou para um propósito, e a salvação é trazer-nos de volta ao propósito que Ele tinha. Vocês estão entendendo? Porque Deus tem um propósito, e Ele te salva para que você possa fazer parte da solução que Ele tem para toda a criação. E por isso que Paulo ora para que a igreja seja cheia do pleno, fala comigo, pleno conhecimento da vontade de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus tem um mestre plano, Deus tem um projeto em andamento, e Ele te chamou, te resgatou para fazer parte desse plano. E a igreja é o lugar onde esse plano vai ser desenvolvido, não por pessoas que estão esperando o arrebatamento, não por pessoas que estão aguentando firme até o fim, não por pessoas que estão, se eu agarrar aqui e não pecar demais, e toda vez que eu pecar pedir perdão e arrepender. Quantos estão me entendendo? Quantos estão entendendo a figura que eu estou cantando? Quem sabe eu vou ser salvo. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, a salvação, ela vem pela fé, ela não vem por obras. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é salvo, seus pecados são perdoados, são aniquilados, e o seu nome está escrito no livro da vida. O ladrão na cruz, ali naquele momento, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu trono. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão nunca fez uma obra de justiça para poder ser salvo. Nós não estamos colocando sua salvação em questão, que eu quero que você tire o seu foco da salvação, para ter uma visão que Deus tem muito mais do que salvação para a sua vida. Ele tem um projeto, um mestre plano, algo que Ele quer realizar, e você está sendo salvo, resgatado, fazendo parte da igreja, para poder fazer parte. Você é um dos componentes desse grande grupo teatral, que está se preparando para apresentar aquela peça final, e você toca o violino, você toca o violoncelo, você toca os tambores, todos nós juntos estamos tocando, e juntos estamos realizando o grande projeto que o maestro está organizando para envergonhar Satanás, para destruir os reinos deste mundo e estabelecer um povo que é cheio de boas obras, que glorifica o nome dEle. Eu creio nisso. A minha vida vai ser isto. Enquanto há fôlego em mim, eu quero que a minha vida seja parte, não do meu projeto, não daquilo que eu quero, mas parte do projeto dEle. Não é lá no céu. A eternidade, queridos, não é o fim, é o começo de uma outra dimensão que nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer. Mas para nós, o que importa não é lá, é aqui, é agora. Como que a sua vida está cooperando para o projeto de Deus? O ladrão na cruz foi salvo? Sim ou não? Glória a Deus, amém? Ele fez parte do plano de Deus aqui na terra? Ele cumpriu o propósito que Deus tinha, para o qual ele nasceu? Não. Foi uma vida
perdida. Quantos estão me entendendo? E você? Você está salvo? Quantos aqui estão salvos? Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Você é salvo. Esse é o fim da história? Tem que ser o começo. Agora começa o projeto de Deus na sua vida. Paulo ora para que sejam cheios de todo o pleno conhecimento da vontade de Deus. Estamos aqui no versículo 9. Veja o que o versículo 10 diz. E isso para que vocês vivam. Vira para o irmão que está do seu lado. Não é para você morrer, não é para a eternidade. Esse conhecimento da vontade de Deus não é para você ficar batendo palma na igreja, não é para você se emocionar na hora do culto. Esse projeto do plano de Deus não é para você se arrepiar. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória. Querido, não tem nada de glória não, querido. Vai lá e começa a viver. O que Paulo fala? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam o quê? Ver Ele fazendo tudo que você quer. É isso? Ai, que bom que Deus, agora eu sou crente, Deus faz tudo que eu quero. Não, para que vocês vivam de uma maneira totalmente para o quê? Agradar a Ele. Uma vida para agradar a Ele. Por isso que eu preciso conhecer a vontade dEle. Como é que eu vou agradar uma pessoa que eu não sei qual que é a vontade dEle? Aquela pessoa que fez aquele doce de leite tão gostoso, né? Para receber a visita. Quantos conhecem a história? Trabalhou, fez o doce de leite, fez aquilo tudo, e aí recebe a visita, né? E a visita vem, olha o doce de leite que eu fiz com tanto carinho. E a pessoa olha, mas eu não gosto de doce de leite. Vocês estão me entendendo? Como é que eu vou agradar uma pessoa que eu não sei qual que é a vontade dela? Quanto tempo da nossa oração nós gastamos contando para Deus a nossa vontade, mas nunca ouvindo qual que é a vontade dEle? Qual é a vontade dEle? Eu tenho descoberto, através desse caminho como empreendedor com Cristo, que você não traz Deus para a sua empresa, é Ele que está trazendo você para o empreendimento dEle. O seu tempo de oração não é para Deus abençoar a sua empresa, não é para Deus fazer a sua vontade, mas para você se afinar com o seu CEO, você se afinar com o presidente da companhia, e descobrir por que é que ele te contratou. Não, mas olha lá o irmão lá, ó, aí eu quero ter o microfone que ele tem, eu quero ficar na porta como ele, mas eu não contratei você para essa função. Você sabe para que você foi contratado? Você sabe por que você está sentado nessa cadeira hoje? E você sabe qual é o propósito de Deus no seu segunda, terça, quarta, quinta-feira, no seu trabalho? Quantos estão me entendendo aqui? Quantos pararam para perguntar: Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou nesse emprego? Por que o Senhor está permitindo que eu passe pelo que eu estou passando? Deus, eu quero ouvir Tua voz. Deus, eu quero saber o que eu posso fazer que Te agrada. Deus, eu quero que a minha vida seja como uma ovelha sobre o altar, para que o Senhor venha, que o Senhor queima, que o Senhor use e que o Senhor transforme. Frutificando em toda boa obra, crescendo em quê? Agora, o que o versículo diz? Crescendo no conhecimento de Deus. Começa com o conhecimento da vontade de Deus, sabendo o que Deus quer. Eu frutifico em toda boa obra para agradar a Ele, e neste processo, o que acontece? Eu passo a conhecer a Ele, e conhecendo a Ele, o que é?
Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam. A vida eterna é conhecer Deus. Quantos estão me entendendo? Quanto que a salvação agora está começando a fazer mais sentido na sua mente? Que agora eu estou frutificando, a minha vida está glorificando a Deus. O que Jesus diz? Para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quantos aqui podem levantar a mão? Não levanta a mão não, por favor. Escuta o que eu vou falar primeiro. Quantos aqui poderiam levantar a mão e dizer: eu sei que quando as pessoas olham para mim e para as minhas obras, eles glorificam a Deus? Não levanta a mão, por favor. Isso é algo para você pensar, porque muitas coisas na nossa vida não estão glorificando a Deus. Sim ou não, gente? Quantos querem que isso mude? Agora pode levantar a mão. Quantos querem que isso mude? Quantos querem começar a conhecer a Deus? Primeira coisa que nós temos que fazer é tirar os olhos de nós e pôr nossos olhos nele, e de entender que a salvação não é por mim, é por ele. Deus nos salva para que nós sejamos parte da vontade dele, porque o projeto de Deus ele poderia realizar com os anjos, ele poderia realizar com estralo de dedo, mas ele escolheu confundir Satanás, e todos os exércitos do inferno vão ser derrotados, não por Jesus lá no céu, mas pela igreja aqui na terra, que vive uma vida para agradar a ele. No seu dia a dia, em tudo que você faz, pega o livro de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, começa a sublinhar todo lugar que fala sobre o mistério da vontade dele, que o mistério que foi oculto, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Começa a ler a palavra, você vai ver como que a palavra sempre enfatiza a vontade de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus, e que ele revela esse projeto. E qual é o projeto de Deus? Ele fala em Colossenses, mesmo capítulo que eu estou lendo, eu não vou ter tempo de ler todo, mas ele termina dizendo: o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós queremos resultados, nós queremos coisas, e Deus pode nos dar, e Ele nos dá. Como você dá coisas para sua criança de 2 anos que você não dá para sua criança de 15 anos. À medida que você vai amadurecendo, às vezes o caminho se torna mais duro, porque você já tem mais capacidade de entender a vontade de Deus. Quantos aqui estão entendendo? No início, você já viu que crente novo geralmente tem as orações respondidas mais rápido, né? Porque Deus está tratando como um bebê. Mas você não é mais bebê, você já está na hora de exercitar, de caminhar, de entender o projeto do Pai, de andar no projeto do Pai e cumprir a vontade do Pai. Queridos irmãos e irmãs, Deus está levantando uma igreja nesses dias, eu creio. Quantos creem que Jesus está para voltar? Quantos creem que Jesus vai voltar? Mas antes de Jesus voltar, Ele está formando uma igreja que conhece a vontade dEle. Ele está formando uma igreja que canta o que nós cantamos hoje à noite, não da boca para fora, mas do coração. Eu não quero nada a não ser o Senhor. Isso não quer dizer aqui, isso não quer dizer quando você está orando, isso significa quando você está lá trabalhando, quando você está construindo uma empresa. Deus está levantando uma igreja que vai construir neste mundo verdadeiras obras que Deus está construindo, não pela nossa força, mas pela força dEle, e que o mundo vai olhar e vai poder dizer: eu não sei como que eles conseguiram,
E quando eles perguntarem e procurarem saber como que aconteceu isso na sua vida, eles vão descobrir que são pessoas que estiveram com Jesus. Quantos lembram do livro de Atos? Quando eles viram aquelas coisas aconteceram, mas são iletrados, são pessoas que não, mas são pessoas que estiveram com Jesus. Quando você anda com Deus, Deus vai começar a fazer na sua vida. Eu quero terminar com vocês aqui, Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões, seguiam a presente ordem deste mundo. Quantos sabem que tem muitos crentes que estão na igreja e estão seguindo a ordem do mundo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando se fuma, se bebe, se não fuma, se não bebe, não estou falando dessas coisas, essas coisas são fáceis. Meu avô, quando foi namorar minha avó, ele fumava. E minha avó disse que não gostava de homem que fumava. Ele pegou o cigarro, jogou fora, pisou em cima, falou: nunca mais eu coloco um cigarro na boca. Tanto que ele amava a minha avó. E ele não era um crente, não foi pelo Espírito Santo, ele venceu porque ele amava a minha avó. Eu estou falando de uma vida transformada, que não anda segundo o curso deste mundo, em outras palavras, que não trata seus colegas como o mundo trata, que não trata seus empregados como o mundo trata, que não usa o dinheiro como o mundo usa, que não tem os seus alvos como o mundo tem, que não alegra com a desgraça do outro, que não se... Quantos estão me entendendo? Mas são pessoas que vivem no local de trabalho, construindo empresas que refletem os valores do reino de Deus, que têm em sua essência a glória de Deus. Fala que nós vivíamos, e ele fala aqui, versículo 4: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu estou pulando um pouco. E Deus nos ressuscitou. E o que Ele fez? E nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nossa posição não é a nossa luta aqui na terra, não é sobre ir para o céu depois da morte. Nós somos salvos para sentar com Cristo agora nos lugares celestiais. É sentar hoje, é quando você entrar no lugar e as pessoas criticam de você, e as coisas não acontecem como você quer, e você é tratado injustamente, e você diz: eu não me importo, porque eu estou assentado nos lugares celestiais. Eu sei em quem está a minha esperança, eu sei de onde vem o meu recurso. E quando você crê nisso, você vai ver o Espírito Santo agindo na terra, porque a sua vida está nas mãos dele. E muitas vezes ele nos permite passar por situações aqui para nos esvaziar, porque importa que eu esvazio e que Cristo possa encher, para que nós também podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele diz no versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quantos são salvos, diga amém. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas escuta, porque somos criação de Deus. Fala: eu sou criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós fizemos. Quantos aqui foram salvos para fazer boas obras? Você não é salvo pelas boas obras, você foi salvo para fazer boas obras. O Espírito Santo em nós faz de nós a parte daquela grande orquestra, daquele grande coral, daquele grande grupo teatral, onde cada um tocando o seu instrumento, realizando aquilo que Deus pôs às suas mãos, sendo fiel no pouco, e sabendo que quando você faz isso,
você faz parte do mestre projeto que Deus está desenvolvendo, e vai chegar o dia. Quem está esperando aquele dia em que os anjos vão bradar que os reinos deste mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo? Como? Pela igreja. Deus não vai mandar anjos, Deus vai usar você. Nós somos salvos para sermos os instrumentos de Deus. Quantos querem ser instrumento de Deus? Quem quer ir para o trabalho amanhã com outra mentalidade? Quem quer começar a usar o poder do Espírito Santo, não para falar em línguas, não para cair no chão, não para arrepiar? Tudo isso é muito bom, isso acontece, eu falo em línguas, eu me arrepio, eu caio no chão, glória a Deus por isso, mas o Espírito Santo não foi dado para isso. O Espírito Santo foi dado para produzir na minha vida obras que glorificam o Pai. O Espírito Santo é dado para nos conduzir aonde? A toda a verdade, para conhecer a vontade de Deus. Quantos aqui querem conhecer mais da vontade de Deus? Aleluia. Quero te convidar, se você puder, participa dessa conferência que começa amanhã. Inscrições estão abertas. Gostaria muito que você pudesse estar, que são esses assuntos que nós vamos estar falando, de como a sua vida pode fazer diferença no reino de Deus, que nós possamos na prática ser a resposta que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Fala comigo, levanta o seu dedo e fala: tua vontade, aqui na terra, no meu círculo de influência, no meu local de trabalho, como é nos céus. Quando a igreja viver isso, as portas do inferno não resistirão à igreja, não resistirão. Não preocupa com o que está acontecendo lá fora. Quando a igreja vive isso, o profeta diz: eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre vós resplandece a glória do Senhor. Não dentro da igreja, é no local de trabalho, é na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Fique em pé comigo.